Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é a nossa colega, doutora Simone Alvarez. Ninguém mais do que a rainha do TCC está presente hoje no Pendura Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Thalita. Olha, Simone, estamos com uma rainha aqui no Pendura Podcast, a rainha do TCC. Pessoal de casa? Rainha do TCC. Olha, a nossa convidada é super animada, hein? Muito animada. Foi um prazer te conhecer. A gente falou, vamos ter que trazer a rainha lá pro Pendura. Isso mesmo. Para dar as dicas pros nossos pendurados. Foi um encontro de milhões. Adorei. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, mande suas mensagens aí no YouTube, nos comentários, que a rainha vai ficar de olho em todos os comentários, hein? Com certeza, e respondo. Isso, gente. Então siga nossas redes sociais da nossa convidada, @Simone Alvarez TCC, no Instagram. porque ela recebe tudo TCC. Gente, então vou começar o seguinte, Rian. Eu já falo logo, já estive falando com a doutora Simone aqui, professora, doutora, rainha do TCC, já estive falando com ela que eu tenho uma dificuldade gigantesca com o TCC. Foi. Quando eu entro assim, eu vou fazer uma pós, vou fazer isso. Quando falo, tá chegando na reta final, eu já tô fugindo, porque eu já tenho aquele trauma de, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Enfim, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que igual eu tive, né, um monte de gente está por aí. Então você fala um pouquinho sobre o seu trabalho para poder tirar essa barreira das pessoas. O que é o TCC? Esse karma. Gente, o TCC, por incrível que pareça, eu sempre falo, é a etapa mais bonita da faculdade. Pode ser difícil de acreditar, mas eu vejo dessa forma, porque é um momento de transformação. Esse período de TCC, o trabalho de conclusão de curso, é o momento em que o aluno vai pela primeira vez se deparar com a situação de escrever um texto quase que autoral, pegando autores diferentes, colocando naquilo que a doutora Thalita mais ama, que é o padrão ABNT. Nossa Senhora, é quase que Deus no céu, ABNT na terra, a doutora Thalita se apaixona. Quem é que escreveu o raio dessa regra da ABNT, gente? Mas, gente, isso deixa o trabalho lindíssimo e normalmente as pessoas não gostam mesmo do TCC, então fala do pessoal ABNT, de casa aí, né? o que é ABNT, TCC, então, o que tá falando em código? Tá falando em código. Esse trabalho de conclusão de curso tem quase todas as faculdades. Nem todas as faculdades possuem TCC, o trabalho de conclusão. Nem todas as pós-graduações precisam de TCC. Na graduação em Direito é obrigatório. Na pós-graduação, nem toda pós é obrigatório entregar o TCC. Então, o aluno vai fazer um trabalho de pesquisa que geralmente ou vai ser uma monografia, um artigo científico, algo em torno, se for um artigo de 15 a 30 páginas, um TCC de 40 a 60 páginas, perdão, uma monografia de 40 a 60 páginas. E ele vai trazer ideias de diferentes autores sobre um determinado tema que ele escolheu e gostou durante o período da faculdade. E nisso ele vai escrever sobre aquele assunto, ele vai trazer uma problemática e muitas das vezes a dificuldade do aluno que está matriculado no TCC é fazer esse trabalho de conclusão de curso meio que em formato de manual. Mas a culpa nem é do aluno. Muitas vezes ele não está orientado. Daí que veio o meu trabalho angelical. Vem seu peixe, doutora, vem seu peixe. O problema do aluno. E agora é hora de vender o meu peixe. Enfim. Então, eu coordenei o setor de TCC de uma faculdade, uma grande faculdade, por quase 4 anos. E fiz um bom trabalho, via grandes transformações. Eu trabalhava com formatação de TCC desde 2005, há muitos anos atrás. E no meu trabalho na faculdade, eu comecei a ver que tinha muito aluno que queria trocar de campus para fazer o TCC comigo, mas também eu dava toda a atenção. Eu cuidava do aluno de madrugada, sábado, domingo, feriado, e para mim era um prazer, nada de muito, ai que saco, não quero falar com o aluno, ai, então tocou o telefone, aluno, desliga isso, enterra esse celular no chão. Nada, eu sempre me amarrei em falar com os alunos, eram como filhos e com isso muita gente queria trocar de campus para poder ter esse atendimento personalizado, individualizado, até que eu pensei, bem, não havia possibilidade de trocar de campus para fazer o TCC comigo. E aí eu
Criei, abri a minha microempresa individual, não é microempresa, né? Eu sou microempreendedora individual. Quando saiu o meu CNPJ, eu me senti o próprio Roberto Justus. Você abriu a sua plataforma. Exato. Não vamos falar qual é a faculdade não, que não está patrocinando o Pendura. Não fala não. É isso aí, tem que botar aqui o patrocínio, se quiser eu falo. Olha, não vou fazer o patrocínio porque eu quero alunos de todas as faculdades do universo. Isso aí. Se você está em Marte, é um ET e tem TCC para fazer em Marte, por favor, rainha do TCC. Se tiver regra da BNT, vai ter, né? Vai ter, esse deve raio ter. dessa BNT Até deve em estar Marte. até em Marte. Com certeza vai estar. Então, gente, nesse caso eu pensei, eu vou criar o meu primeiro infoproduto. E o meu primeiro infoproduto foi o Arrase na apresentação do TCC, que era o bicho de 7 cabeças para muito aluno. Tipo, ai meu Deus, eu tô nervoso, eu não consigo falar em público, eu fico tenso. O aluno de graduação, qualquer curso que seja, e tem aquele mito, né, do tipo, o aluno de direito tem que falar em público. Vocês já ouviram isso? Muitas vezes. É uma cobrança em cima do aluno do curso de direito que é grande, só que o aluno do curso de direito é um ser humano igual ao aluno do curso, sei lá, de veterinária, de biologia, enfim, é um ser humano e logo vai ter todas as angústias e medos do que qualquer outro aluno. Mas Simone, Sim. além de ser rainha do TCC, você é a rainha da oratória, porque você fala muito bem. Muito obrigada. Não é só do TCC não, como você fala bem. Não, então, esse Arrase na apresentação, a gente já pode abrir outro infoproduto. Já começa com a oratória. Arrase na apresentação da oratória, da sustentação oral. Ó, quero 20%, hein? Da oratória. Do TCC você já tá o teu, mas da oratória 20% do Pendura. E lá na aula da apresentação, eu faço questão de cuidar da oratória do aluno. Por isso que eu tenho que falar bem. O nosso maior, quando a gente presta um serviço ou tem um produto, a gente é o produto. A gente tem que se mostrar. Eu quero ensinar oratória, então eu tenho que falar bem. E nisso eu colocava o aluno para falar bem. Eu falava assim com os alunos antes de ter a mentoria da elaboração. Olha, eu estou vendo que eu não sei se você falou certo, mas eu quero saber se você vai falar bonito. Isso que eu quero saber. Posteriormente, quando a mentoria Arrase alcançou outros cursos, aí eu fui procurar saber mais sobre as outras áreas do conhecimento, mas o meu primeiro infoproduto foi o da apresentação e nele engloba essa parte da oratória, da vestimenta. Eu procuro trabalhar todos os aspectos envolvidos em uma boa apresentação para que o aluno venha a arrasar e, se Deus quiser, alcançar a nota 10. Esse é o objetivo. Opa, então a oratória também faz parte do pacotão. Oratória, como estudar para apresentação, o que escrever no resumo. Pessoal, algo que já deixa até uma dica de graça aí para quem está assistindo. Olha aí, pessoal de casa, canal do Pendura, hein? É isso aí, ó, gente, ó. Já pendura essa dica aí pra você no teu computador, no quarto. Gente, se você quer decorar algo com facilidade, saber falar bem, pelo menos os 10 minutos da apresentação, faça um resumo escrito, porque eu não sei se vocês já repararam, devem ter reparado que quando a gente estuda apenas lendo, é muito comum o nosso pensamento devagar por aí, ou seja, você está lendo algo... E você está imaginando e indo além. Exato. Voando. Exatamente. Isso comigo acontece muito, eu estou só lendo, se eu estiver só lendo, estou lá lendo, aí por exemplo, estou com fome, o que ele está fazendo? Como estará o meu Instagram? Mas se eu pego e começo a estudar para algo, escrevendo o que eu estou lendo, não necessariamente copiar igualzinho, mas resumindo, pronto, eu já vou decorar muito mais no meu texto, aquilo ali vai entrar na minha mente. Palavras também. Exato. Quando a gente escreve, a gente força o material a entrar na nossa mente. E nisso o aluno vai acabar decorando melhor do que aquele que está só preocupado. Vou ler o meu TCC 10 vezes. E não decorou nada. Não decorou nada. Acontecia isso comigo às vezes, que eu ia colar, aí eu começava a fazer a cola, aí eu escrevia pequenininho. Aí eu nem usava a cola na hora da prova, porque eu já tinha gravado. Porque eu anotei pequenininho. Nossa, Rian, que ótimo! Faz isso não, gente, não pode colar. Quem não cola, sai da escola. Eu já colei. Só em algumas matérias, Mas não faz isso não. Eu tentei colar no TCC, não deu certo, né? Porque no TCC Mas eu não colei, porque eu gravei, porque eu tava fazendo a colinha e acabei gravando, entendeu? Então é
excelente dica. Exato. E o aluno, quando está lendo, o que vai pensar quando ele está só estudando com a leitura? O problema sou eu. Eu estou lendo 10 vezes, já li isso aqui, estou na 11ª, não li, sou burro. Não, você não é burro. Eu ficava assim, gente, eu tô lendo isso daqui 3 horas para entender o povo de casa, deve estar como? Já deve ter entendido, tá saindo, já. Se eu que fiz estou entendendo, imagina o professor, hein? Não é? Gente, essa tática serve para tudo, gente. Essa tática de você fazer o seu resumo escrito, tem que ser escrito, e de preferência escrito à mão. Eu até brinco com os alunos, olha, isso aqui não tem nada de escrita da oração, macumba, não é nada desse gênero não. Mas você escrevendo à mão, você força o seu cérebro, é muito bom. E Simone, na apresentação, você disse que o primeiro produto seu foi a apresentação. Você falava de como falar de frente para o espelho, não sei, alguma coisa assim do tipo? Várias coisas nesse sentido. A minha mentoria, ela foi melhorando muito ao longo dos semestres. Ela ainda vai melhorar mais ainda, né? Vai se aprimorar, né? Com certeza. Hoje ela tem a parte escrita da mentoria e eu trabalho essa parte. Primeiro ponto, a parte da oratória. Eu falo o seguinte, você precisa falar com calma, de forma que o professor, qualquer um te entenda. Tente não engolir as palavras ou as letras. É muito comum a gente... Aqui a gente faz isso direto. Né? A gente vai dar uma mentoria rápido. para Thalita e Rian, Pendura Podcast. E quem quiser comprar seu curso, como é que faz? Gente, para comprar meu curso é muito fácil. Vamos lá. É só entrar no @SimoneAlvarezTCC e aí você vai pegar, clique lá no link da bio, é o caso mais famosa, né? Chique demais isso, clica né? no link da bio, você vai ser direcionado para a página da Hotmart e você pode adquirir tanto a mentoria Arrase na apresentação, que é um preço super bacana. Posso falar o preço? Posso fazer meu marketing? Pode tudo. Aqui é livre, aqui é Vai liberdade. dar desconto pra gente do Pendura e Por enquanto, assim, por hoje, né, o preço tá R$257. Dizem que tem que botar o preço terminando em 7, é quase que cabalístico. Então, todos os meus preços é 7, não é? Então, você falou que eu sou 7, diferente. Não o preço terminar em 7. E dá pra parcelar em 12 vezes, gente. Sai muito barato. Pô, sai muito barato. Gente, 12 vezes? Mas isso é o quê? Aí não pode falar da Casa de Bahia. São vários modos. Então, a apresentação é um modo. A aula de apresentação é uma mentoria em que eu dou aula ao vivo, fica gravada para o aluno para sempre. E ele tem acesso, sempre que ele quiser, à primeira aula. Eu cuido dos aspectos externos. Eu cuido da oratória, como ele vai falar, cuido da vestimenta, como gesticular de uma forma adequada, para não correr o risco dele ficar parado assim, igual um 2 de paus, ou então gesticular muito, né? Ou então gesticular em cima da cabeça. Fala com as mãos. Né? Isso não é bacana. Eu me travo aqui mais ou menos. Isso é o ideal. O ideal do gestual é sempre estar nessa altura, mais ou menos por aqui, né? Ela tá falando, a cada dia que eu já tô aqui, ó, me aprimorando, virando. Pessoal tem que dicção. Então, a gente se encontrou, né, na semana passada numa rádio, aí eu até falei que eu defendi o meu mestrado em janeiro desse ano. Então foi muito legal, mas assim, uma dificuldade. Eu já comecei na dificuldade de quando falou assim, tem metodologia de pesquisa. Aí, e aí começou a minha dificuldade nesse dia. Então, como é difícil você montar um sumário, porque você começa a escrever partindo do zero, né? É verdade. Então, às vezes o professor já quer o sumário pronto. Fala, caraca, como é que eu vou dar o sumário pronto de algo que eu nem escrevi, né? E mas então isso muda. E a introdução, me pediram em torno de 10 páginas de introdução. Que loucura! A introdução tem quase 10 páginas. Aí você botou aquela letra 14, espaçamento duplo. Não, aí tem a BNT. A regra da BNT, exatamente. A danada. Quem escreveu essa regra da BNT? Não é? Então, eu senti muita dificuldade, introdução e sumário. Qual é os Só a introdução. Você sentiu dificuldade, imagina o resto do trabalho. Não, esse é o tema, eu já trabalhava, já da nossa rotina, então era bem tranquilo. Foi difícil escrever durante a pandemia, né, com a restrição de biblioteca. E aí, muito periódico do CAPES, né? Sim. Então, é uma dica legal também. Quem quer estudar lá na CAPES tem muitos periódicos. E mais livro, o acesso foi mínimo só comprando, né? Então, tive que investir uma grana. Mas, como é que você faz? É introdução, sumário, é passo a passo até a conclusão? Com certeza, sim. Ou cada passo tem um valor e um módulo? Não, olha, já agora, a mentoria da elaboração do TCC já é outra mentoria e essa mentoria é muito completa.
essa mentoria, ela abrange o pré-sumário. Eu envio um pré-sumário sugestivo para o aluno. O aluno só tem uma coisa para fazer. Ele tem que me falar o tema. Olha, eu não escolho o tema para o aluno. Por que eu não escolho esse tema? Porque o tema é algo muito pessoal. O que é fácil para mim não necessariamente vai ser para o aluno. Exemplo, eu adoro direito público, direito internacional, constitucional, mas se o aluno vem e me faz assim, eu quero falar, por exemplo, sobre direito penal ou do trabalho. Então, nesse caso, ele vai me falar o que ele deseja de tema, porque ele sabe o que é fácil para ele, então não vou impor. Por mim, você vai falar sobre direito à guerra, isso é facílimo. Então ele vai me dizer o tema. Mas pode ser ou sem ser direito? Ele outros... pode qualquer curso. Qualquer curso agora? Eu oriento nutrição, medicina veterinária, qualquer curso. Já saiu do Pendura, né? Tá com muito, tá com muito. Dá um sorriso, tá? Olha lá. Não, gente, mas olha, dinheiro tá sempre faltando, nunca é demais. Olha, por favor. É isso aí. Mas a gente tá querendo sair do Pendura, então se você quiser. Mas você sabe que quem senta nessa cadeira aí, ó, triplica a renda. Oh, glória a Deus. Existe essa máxima. Aí você já dá um desconto pra gente, que eu já tô pegando aqui as dicas no 0800. Não aí é? dá o desconto pra gente comprar também o produto. Quanto que é o pacotão geral? Pacotão. Vamos lá. Essa mentoria, por hoje, eu digo hoje porque ela tá sempre melhorando, aprimorando. A Rase, na elaboração do TCC, ela tá... R$557 também podendo parcelar em 12 vezes. Ao 7. Claro, né? O 7 dá um número cabalístico. Então tem que Vou vender alguma coisa, eu vou botar o 7. Entendeu? E aí, nesse caso, essa da elaboração, o aluno vai me falar o tema, eu vou passar para ele um pré-sumário sugestivo, eu vou ajudar indicando o livro para ele comprar. Se eu tiver livros sobre o tema, eu vou fotografar trechos do livro e vou enviar para o aluno. Eu não vou dar o livro inteiro, nem cópia do livro para não incorrer em você também faz violação. um investimento em você. Faço. Eu compro o livro para casa, eu compro o livro... Exemplo, matérias que eu não tinha livro de direito empresarial. Então, pensei, eu vou comprar com o valor dessa mentoria que eu vendi, eu vou comprar o livro de direito empresarial, porque eu sei que eu vou poder ajudar outros alunos que vão escolher TCC nessa matéria. Tudo é pago, na verdade. O Zoom, a plataforma Zoom é paga, o Canva Pro, que é o que eu faço, o certificado, do certificado é pago. Então, eu faço pré-sumário, sugestivo. Se o aluno quiser fugir do pré-sumário um pouco, pode? Com certeza, que a pesquisa é viva. E como a pesquisa é viva, a gente sabe que, conforme a gente vai fazendo, às vezes a gente pode ver que uma parte do pré-sumário pode não ser tão interessante ou pode ser incrível. O que eu não sugiro é que o aluno fuja completamente do pré-sumário que eu envio, porque aí vai ficar bem perfeito, bem de acordo com o que se espera de um aluno da graduação, interessante, que é muito importante o TCC ser interessante. E vou dar primeira aula, matriz, dependendo da faculdade, a gente tem que entregar uma matriz com objetivo geral, específico, justificativa, relevância, etc. Depois vem a aula do desenvolvimento com compartilhamento com compartilhamento. Faz tempo que eu fiz o meu TCC, né? Faz tempo. O aluno aprende regra de ABNT e acha fácil. Doutora Thalita, olha, a pessoa eu cheguei à conclusão que eu não tive, né, TCC na faculdade, porque eu tenho um trauma tão gigantesco que eu acho que... Mas a maioria das faculdades são falhas nisso. As faculdades são falhas nisso. Não são todos que dão metodologia, né? Você tinha especificamente essa cadeira lá. Tive. E aí seus alunos tiveram sorte, né? Sim. Que tiveram... Sim. Na faculdade também dei sorte também, professora maneira. Sim. Mas uma pergunta aqui, assim, você era professor, coordenava o TCC de uma faculdade gigante. E como que faz lá? Vocês têm algum, tipo, um programinha para descobrir o plágio? Ih, olha, que pergunta maravilhosa, hein? Excelente, essa pergunta é maravilhosa. Você que tá plagiando aí, ó. Atenção, pessoal de casa. Para, igual o João Kleber. Ó, pessoal, hoje eu até coloquei uma promoção para você que tá plagiando o TCC e quer fugir do plágio. Olha, eu tô cobrando só hoje, não, tô brincando, mas é muito vendedora, cara. Pior que eu tô brincando, mas é sério, eu coloquei uma promoção hoje, só hoje. Passar no Antiplágio, só R$50. Gente, tá aí, Black Friday! Black Friday! E aí, nesse caso, eu tenho um programa específico, eu comprei a licença do programa, pra não correr risco de comprar programa, pegar programa pirata e isso aí, dar tudo errado. na legalidade. Tudo certinho. E aí eu tenho um programa que antes de entregar, do aluno entregar o TCC, ele terminou. Professor, acabei o TCC, tá direito? Tá bacana. Agora eu vou passar no detector de plágio. A faculdade não tinha pelo menos a parte dos coordenadores presenciais da faculdade não tinham nada de antiplágio, não. Caberia do professor passar no antiplágio
ou não. Já no caso dizem que alguns professores da parte online do TCC, que tem faculdade que é assim, uma parte online e outra parte é presencial. Ou seja, toda orientação online, só presencialmente vai ser para caso o aluno tenha dúvida de ABNT. O problema é que o aluno não sabe nem que tem dúvida de ABNT, porque a gente só tem dúvida quando a gente sabe algo. É mais ou menos o meu caso. É que nem eu não tenho dúvida nenhuma em física quântica, porque eu não sei nada. Não, eu me lembro, gente, eu me lembro assim muito vagamente, que faz muito tempo, mas eu lembro que tinha capa, folha de rosto, aí a letra D um era não sei o quê, aí o espaçamento, não sei o quê, aí você vai citar, você tem que botar aí embaixo, no rodapé, de trás pra frente. Gente, vocês não, olha, a gente está reclamando da ABNT, mas é que vocês não conhecem o manual. Essa eu posso falar, eu não trabalhei lá. Eu trabalho para várias faculdades, mas a PUC, ela tem... deixa qualquer um maluco, porque ela nem sempre ela usa o padrão ABNT, mas ela tem um padrão dela. E é assim, aqui você usa a fonte 14, aqui você usa Arial tal, aqui você usa a fonte 12 Times, ou seja, você não muda só o tamanho, como na verdade, muda a PUC quer que você use fonte. todas as fontes, Times, Arial. Eu acho que ela quer. ABNT, né? O ideal seria o ABNT, exatamente, que é a técnica em geral, né? É o padrão, né? É o padrão, né? Como o próprio não coloca, padrão ABNT, e não padrão específico da faculdade, que deixa o aluno doido. O lado bom disso é que ele acaba descobrindo todas as fontes existentes no Word, né? É isso aí. E brinca lá. Mas eu já vi banca, porque eu acompanhava algumas bancas, né? Assim, eu gosto de ver banca, né, Lu? Gostoso. Mas você, na época de professora, pegou algum plágio ou não? Já vi, já aconteceu de um aluno ser reprovado por plágio, assim, duas vezes, é triste, é complicado, porque o primeiro havia sido reprovado na primeira etapa, não ficou claro o motivo da reprovação, eu não tinha passado em antiplágio, na época eu não pagava o detector de plágio, não era, Ela tá muito... entendeu? Negócio de plágio, tu plagiou a tua? Eu quero saber, não, mas e cara, né? Porque eu lembro, tinha assim, na faculdade, falava, terrorismo, se você né? plagiar, você você tá perde nervosa, tudo, hein? volta pro primeiro período. Pode retroagir lá, 2000 e alguma coisa? Só perde a matéria, só reprova a matéria. Me dá teu TCC que eu vou passar no antiplágio. Eu sei nem cadê. Era impresso? Foi incinerado já. Pelo tempo? Ah, eu vou fazer essa pesquisa aí. E aí, gente, mas eu não passei. Aí o aluno acabou que ele falou assim, poxa, eu fui reprovada, eu fui ver, tava no padrão ABNT, bonitinho, que a grande verdade é que um padrão ABNT, a formatação direita, encobre qualquer coisa, muita coisa é encoberta. O professor vê o trabalho bem feito, o que ele vai pensar? Nossa, o aluno foi caprichoso, então deve estar bom isso já aqui. Já ganhou um ponto. Já ganhou um ponto. Um ponto e um voto de confiança. Só que aí o professor reprovou o aluno, não explicou por quê, só tinha dito que ele havia usado muito site, pouco livro, ok, concordei. Mas ainda assim eu tentei ver mais sobre essa situação. Pois é, como se fosse um recurso. Quando foi passar no recurso, numa nova avaliação, o professor passou no antiplágio, pegou o plágio, eu falei assim, poxa, eu estava aqui tentando batalhar contigo para você ser aprovado e eu não posso te aprovar com o TCC desse fulano aqui que tu plagiou. Uma situação complicada. E ele entendeu completamente. Mas era igualzinho? Muito parecido. Não chegava a ser igual, mas ele copiou, mas melhorou. No ano seguinte, ele fez o TCC dele direitinho e pelo menos foi aprovado com a nota 9, entendeu? Mas não era meu mentorado, ele simplesmente um dos alunos lá da faculdade. E a outra vez, como foi pego o aluno no plágio, ele apresentou mal na banca. Ele apresentou muito mal. Ele usou dentro do TCC um palavreado que não era o dele, mas um palavreado muito bonito, rebuscado. Cara, teve uma vez que apareceu um TCC cheio de palavra em italiano. Pelo amor de Deus, como é que eu não ia reconhecer aquilo? Eu falei, isso aqui é plágio, gente. Tá cheio de palavra italiana aqui. Zezinho da esquina meteu uns italianos lá no TCC. Exatamente. Aí, poxa, aí eu falei assim, olha... Isso aqui... Não era nem um Zenaro, um Manarino. Nada, olha, foi Mamma Mia lá na minha cara. Eu falei assim, olha... Tá difícil o negócio. É o seguinte, olha, aqui tá evidente que tá plagiado. Eu acredito que você deva mudar a fonte, pegar outro autor. Vamos ver, ó, eu vou te indicar os insights, você pega algumas citações, coloca o autor e a data, mas a intenção dela não foi fazer plágio, ela era uma senhora de idade e ela estava muito nervosa com o TCC, ela nunca tinha feito um TCC na vida e de repente veio aquilo, tem que fazer. Ela foi no desespero, saiu copiando da internet, colando e me entregou. Falei, pô, tá plagiado? Isso aqui não tem como passar, não. Aqui tá cheio de palavras, tem trechos em italianos e eu tenho certeza que você não foi pesquisar um livro em italiano.
É que nem quando o aluno às vezes apresenta, coloca lá o material, um monte de material em inglês. Gente, tem situações que fica na cara que tá estranho. Pessoal que quer fazer plágio e quer fazer um plágio decente, brincadeira, tá, gente? Mas tem situações que são muito evidentes. Tem situações que é evidente. Vou contar uma coisa da época da escola. Quinta série vive. Quinta série vive. Eu peguei uma redação da irmã do amigo meu, que era bem mais velha do que eu, né? Sim. Aí peguei a redação, precisava fazer uma redação bonita para passar em português direto. Entreguei a redação. E a professora falou, óbvio que não foi você que fez esse texto. E eu na quinta série não entendi. Eu falei, pô, tia, fui eu, cara que foi eu. E aí, mas a tia me passou. Passei de ano. Aí, depois já estava já oitava série, primeiro ano, peguei a redação. E a redação aqui. Aí a redação era Olhos Vermelhos. E era o texto todo falando de maconha. Caraca! E eu na quinta série olhei e falei, é bonito isso aqui, né? Aí eu entreguei a redação. Aí agora eu falei, a tia tinha razão, realmente. Na quinta série, não é? Malandrão, né? Na quinta série vive, né? E aí quando eu fui entender que era maconha no primeiro ano, eu falei, que merda que eu fiz, né? Desde a quinta série, tá todo mundo no colégio achando. E pior que tá achando que ele usava droga quando era criança, meu Deus. Gente, não pegue o que você não sabe. Pega só aquilo que você sabe, tá bom? Isso Ou então que eu falo. antes, né? Mas eu não entendia, porque eu peguei uma redação de alguém mais velho, primeiro, segundo ano, talvez é uma possível usuária, não posso dizer, né? Mas o título é Olhos Vermelhos. E aí eu falei, pô, bonito isso aqui. Também era ruim em redação, sempre fui. Texto, fazer uma poesia, concurso de poesia. Pô, mandei. Aí fiz uma grande besteira. Ganhou pelo menos? Ficou em algum lugar? Não, eles viram que não foi eu que fiz. Eles eliminaram. Foi eliminado. Não tinha antiplágio. Entendi. Ainda mais naquela época, né, que era ainda mais braba essa situação. Cara, mas tem situações que dá na cara que o aluno às vezes ou copiou ou não fez. Às vezes me aparecia muito TCC de aluno com fontes, né? E você ia lá nas referências, ver as referências, fontes de livro de 1930, 1978, 85. Gente, nem eu era nascida em 85, gente. Cara, acho que minha mãe era donzela ainda. Cara, é sério, 85, 79, gente. Aí eu falei assim, cara, eu falei, olha, você não pegou esse livro de 1979. Como é que você faz uma pesquisa cheia de livro de 1980, 79, 85? A gente está em 2022, né? Isso aí não foi nem esse ano, foi há um ano atrás. A gente está em 2021. Como é que você pega livro do passado? Você não comprou livro durante a faculdade? Só tem um exemplar, o livro, na biblioteca lá em Em Umirim. Oxford. Ali quando você teve acesso à fonte. Pois é. E aí, O brasileiro acha que é malandro, né? A verdade é essa, né? Secou, morreu. a gente pega. Você já recebeu mensagem de pessoa querendo comprar seu TCC imaginando que você é a rainha do TCC, que você entrega o trabalho pronto? Já recebi um monte desse tipo de mensagem. Essas propostas Já. indecentes. Muito indecentes. Eu não vendo TCC, pessoal. Eu faço importante, questão, muito importante. Olha, eu vou te falar para vocês e para você que está ouvindo, é muito mais honroso e você pode bater no peito que tu tirou 6 no seu TCC, passei com 6, do que pegar e passar com um 10 do vendedor de TCC. E eu posso te adiantar, dificilmente você vai tirar 10 com o comprador de TCC. Como assim? Você quer dizer que o vendedor de TCC, com o vendedor de TCC, o vendedor de TCC não é burro, só que ele tem uma demanda muito grande, que infelizmente tem muita gente que compra TCC. Por quê? Porque ele está perdido, porque ele não conhece a rainha do TCC, então ele não tem outra alternativa e procura o vendedor. O vendedor ele tem uma demanda grande, ele não tem como fazer um trabalho maravilhoso para cada aluno que procura por ele. Então ele vai embrulhar e mandar fazer algo apresentável, ruim. Eu já vi aluno reprovado. Gente, quando eu já vi muito aluno sendo reprovado por compra de TCC, porque não sabia o que estava escrito, por plágio. E já me fizeram essa proposta. Simone, você confecciona o TCC? Não, eu tenho orgulho da minha profissão, eu tenho orgulho do meu nome, do meu trabalho, eu amo o meu trabalho, o resultado que eu obtenho com ele. Eu não vou jogar meu nome na lixeira vendendo TCC. Por quê? Porque o vendedor de TCC, se vocês repararem nos Instagrams dos vendedores, raramente eles mostram a cara. Eu já vi um que mostra a cara, mas enfim. Eu não sigo essas pessoas. Né? Ótimo, graças a Deus vocês não sigam também. Só sigo a rainha do TCC. Né? Não siga essas pessoas. Mas assim, eu
vi a coisa eles não têm orgulho do que eles fazem, eles vendem, mas não é orgulho, é um mercado paralelo. Paralelo. Né? Ninguém pega e vai sair por aí gritando aos quatro ventos o orgulho de vender TCC. Porque o vendedor de TCC ele está se prejudicando, ele está perdendo a oportunidade de usar a inteligência dele para publicar artigos, conseguir um trabalho como um professor universitário. Se ele tem capacidade de elaborar um monte de TCC, imagina a capacidade dessa pessoa de fazer um artigo científico, publicar. Nada, ele está vendendo, passando os outros, e esse profissional que está comprando, ele está se tornando cada vez mais dependente. Ele não é só o TCC que ele não vai conseguir fazer, ele pode até passar ali, mas ele vai virar um eterno dependente. Olha, ele vai precisar comprar o projeto de mestrado, a dissertação de mestrado, os trabalhos de conclusão de disciplina, que no mestrado, vocês sabem, tem um trabalho para cada disciplina, é como se fosse um TCC. Depois vai comprar o projeto de doutorado, que isso não sai barato. E de se bobear, vai ter que comprar a própria tese, que eu espero que o vendedor não faça por menos do que 20 mil reais, porque seria o preço mais adequado para isso. Ele está dando praticamente um título de doutor para quem não teve capacidade de fazer a própria tese, gente. Mas né? A tua equipe deve ser gigante, né? É equipe, Tua equipe, porque é muita coisa, né? Eu do bloco deu sozinha? Eu bloco deu sozinha. Você não tem vida então, né? Final de semana, feriado, noite, tu dorme? Durmo. De vez em quando? 2 horas por dia. Durmo, olha. Eu tenho uns horários meio malucos, sabe? Meus horários são meio loucos. Eu durmo, por exemplo, eu acabei de tanto virar à noite, né? Porque eu estava trabalhando na faculdade, que eu tinha uma qualidade de vida muito ruim, porque eu demorava 3 horas no trânsito, eu durmo pouco. Por exemplo, eu durmo, digamos, das 5 da manhã, não é pouco não, estou dormindo direito agora, estou fazendo manhã à toa. 5 da manhã e acordo em torno de 11h30 a meio-dia. Ah, Simone, você é dorminhoca? Não, pô, eu faço Você troca, né? O dia pela noite. Eu só faço a troca. Eu faço assim, eu sou tão dorminhoca do que aquele que dorme às 11 e acorda às 6 da manhã. Só que eu durmo às 6 e acordo ao meio-dia. Em compensação, meu aluno vai acordar de manhã já com toda uma relação do que ele vai fazer no dia seguinte. Ele já vai ser orientado da madrugada. É porque de noite é mais tranquilo de trabalhar, muito, né? Nem fala. Só. Não toca interfone, não toca campainha. Não tem o carro do gás passando, nada disso. Não tem nada disso. Carro do ovo, nada disso. E eu sempre falo para essas pessoas, não, eu não vendo TCC, eu não coaduno com essa prática, é de longe os valores que eu defendo. O que me dá orgulho, no meu trabalho é ver a transformação de alunos que acham, né, que não vão conseguir fazer, não vão eu saber, sou uma dessas. Né? Pena que eu não tive aula com você na época. Assim, ela ia amar, gente, mas veja, você fez o teu TCC e hoje tu é uma profissional de sucesso. Fiz, com dificuldade, mas fez. Na força do ódio. Gente, nós, assim, ao longo desse episódio, né? Que esse episódio vai render bastante. Tu vai ter que voltar aqui. A gente falou Comente aí, gente, quem já teve dificuldade de fazer um TCC. Pré-produção, produção, sumário, introdução, texto e apresentação. Né, que é a parte final, a banca lá. Tem banca que tem gente, a banca show de bola, os professores, mas tem banca que tem os caras carrascos. E eu ensino... Como é que você ensina a chegar lá pra banca e tirar 10? Galera, quem escolhe a banca? Normalmente é o coordenador de TCC da faculdade. Ele chama de acordo com as amizades dele, né? O aluno, às vezes, pode escolher, às vezes não o aluno pode escolher orientador, em regra, escolhe o orientador, o aluno, e aí ele vai participar da banca com mais 2 convidados. Eu não escolhi ninguém, não. Na minha época eram os amigos do professor. É o que já estava lá, filho. A sua banca é essa. Não tinha nenhum orientador. O orientador era a professora que estava lá, que orientava todo mundo e que não orientava ninguém. Mas a universidade assim, um pouco mais tranquilo com isso, mas academia, mestrado, doutorado, então... É muito amigo do professor que vai, né? Doutorado. Tem a galera lá com um currículo gigante, com ego do caramba, né? Verdade. A minha banca foi bem legal comigo, assim, os caras foram sensacionais. Beijo, pessoal da banca. Mergulhão, Assafim, Marcelo Mourelli, só gente boa. Gente, uma apresentação, se você tem medo de pergunta, eu não quero que se me perguntem nada na banca. Apresente bem seu trabalho. E se coloque à disposição para perguntas. Porque, por incrível que pareça, quando você fala assim, me coloco à disposição para perguntas, a banca já começa a pensar 3 vezes, peraí, ele está demonstrando muita segurança. Eu já estou satisfeito. Eu não tive apresentação. Sabe? E olha que faz tempo. Está entrando uma moda agora de apresentação escrita de TCC. Está entrando uma moda agora. Mas é só chegar e você está escrito também. É isso. Leia o trabalho
trabalho, faz seu trabalhinho, leia. Gente, Pô, que ideia é essa, pô? Tem que apresentar o pé lá, pô. Eu aqui concordo. Eu concordo que é uma oportunidade para qualquer aluno de qualquer curso treinar uma habilidade importante. Não uma habilidade importante porque é curso de direito. Falar, se comunicar é essencial para qualquer profissional. No passado, o que a gente ouvia falar? Todo mundo tem que saber um pouquinho de direito, né? Para não ser enganado, para não ser passado para trás. Hoje em dia, o que se fala? Todo mundo tem que saber um pouco de marketing. Inclusive o advogado, né? Advogado é marketing, direito, todo, psicologia. Verdade. Mais o quê? Assuntos aleatórios. Você é coach também? O advogado hoje em dia, meu filho, tem que saber tudo. Rezar Pai Nosso, tudo. Da extrema-unção e vai à frente. E cada vez se aprimorar. Chama o padre. Exato. E assim, e nesse ponto, o aluno vai lá, vai fazer a apresentação e aí ele vai já mostrando a segurança dele. Muitas vezes o professor não vai nem perguntar nada. E um mito que existe para TCC, você que está ouvindo, gente, introdução de TCC, de artigo, não precisa de inspiração. Pelo meu método, eu te dou 5 passos, que são 5 parágrafos obrigatórios, vou contar para vocês também. 5 passos obrigatórios. Segredo nosso. Dica do Pendura! Basicamente, na sua introdução, você deve colocar seus objetivos, você deve colocar a relevância do seu tema, o método utilizado, mencionar um pouco do que você abordou em cada item trabalhado. E para isso, você não precisa de inspiração. Hoje eu vou dormir, vou ter um dia de paz, vou fazer minha introdução, nada. Olha, eu passei esse método e a menina lá no trabalho dela, no estágio, fez a introdução dela em algumas horas, né? Em uma hora, eu acho, não sei quanto tempo. Não me dá, não, porque ela deixou de trabalhar para fazer a introdução. E ela fez, eu vou te falar, deu tudo a petição do chefe mandou, ficou de lado, né? Utilizou o computador. Ela pendurou a petição, pendurou e pegou o TCC. Enfim, ela fez a introdução, porque um erro é a pessoa achar, a introdução tem que fazer algo muito elaborado, tem que ser fruto de inspiração. Eu tô falando de graduação, tá, gente? Eu não tô falando de doutorado, não, porque ele falou que fez 10 páginas de introdução. Foi do mestrado. No mestrado. Então, nesse caso, você deve, no caso de graduação, você não precisa escrever tanto. Se você fizer uma introdução de 2 páginas, já está mais do que suficiente. Conclusão em graduação, 2 páginas é o suficiente. Deixa para a parte de escrever bastante, porque tem aluno que faz isso, eu já vi isso acontecer. Faz o TCC de 7 páginas e aí acredita que na conclusão vai poder chegar no número mínimo de páginas. Então já vi introdução, um desenvolvimento de algo de 7 páginas e uma conclusão de 5, 6 páginas. Espera aí, tá desequilibrado isso aqui, né? Qual o ideal de páginas para graduação, mestrado e doutorado? Tem um ideal, um número mágico? Número mágico para qualquer graduação. Vai terminar em 7. E conclusão. 7 folhinhas e resolve logo. 77. Não, você fala assim, do quê? Tamanho de introdução ou total? Para graduação. O cara tá no último período lá, tem que apresentar o TCC em Direito, por exemplo. Entendi. Depois em mestrado, depois doutorado. Olha, se a modalidade na graduação for artigo científico, eu sugiro que seja um TCC de em torno de 22 a 25 páginas, para não ficar muito grande nem pequeno. O mínimo geralmente é 15, mas não fica no mínimo. Escreve um pouquinho mais, 22 páginas tá bom. No mestrado, não é necessário. Há um mito de que a dissertação de mestrado precisa ser gigante, que alguém fez uma tese de doutorado de 900 páginas. A gente sempre ouve essas histórias e pensa, meu Deus, de onde é que eu vou tirar 1000 páginas da cabeça, né? Não é complicado. Gente, no mestrado, você pode ter uma ideia de 150 páginas. No doutorado, 200 páginas é o mínimo. Tente também não fazer muito abaixo disso. O ideal é seguir muito a dica do orientador. A minha mentoria tem como base o respeito ao orientador. Se o orientador quer algo em torno, eu não trabalho com mestrado e doutorado, mas se eu trabalhasse, o orientador falasse, tem que ser algo em torno de 300 páginas. Eu ia falar para ele assim, não, então esquece a minha dica momentânea de 200 páginas e se o seu orientador quer 300 páginas, então vamos fazer um pré-sumário, vamos procurar material para preencher essas 300 páginas. Se fosse perguntar para mim um número cabalístico do que é o ideal, eu diria 22 páginas para artigo,
45 a 50 páginas para monografia na graduação, 150 páginas para uma dissertação, a partir de 200 páginas para doutorado, exatamente. Você fez quantas? 130 páginas. Tá vendo? Tá baixo, tá Do pouco. mestrado. Brincadeira. Pouco, muito pouco. Mas eu tive um professor que falou assim... 20 folhinhas. Sabe Tem o desembargador André Fonte, foi meu professor. Ele tem que fazer um artigo, né, na conclusão. Aí eu perguntei, professor, mais ou menos quantas páginas? Aí ele, não entendi sua pergunta, porque assim, a construção tem que ser livre. Eu não dou mínimo nem máximo, você que vai escrever e vai dizer. Sim. Mas foi o único professor que falou isso. A maioria dos professores, nesses trabalhos de conclusão, dava um mínimo, 20 páginas, entendeu? Sim. E eu achei ele tão legal. André Fonte, desembargador, um abraço pra você. Venha sempre. Mas... Está convidado para vir. Né, a gente vai te convidar, André Fonte. Já está convidado, só vir, aparecer, a casa é sua. Gente boa demais e excelente professor. A gente vai ter que chegar para aquela hora. Já? Mas tem tanta coisa para falar ainda. A produção fez o sinal. Fez? Fez. Fez aquele eu tô amando estar aqui. Queria ficar aqui para sempre. A produção fez o sinal. Então pega aí Explica para nossa convidada qual é o simbolismo aí desse martelinho. Vamos lá. Isso aqui é porque a gente, né, que é advogado, sempre teve aquela coisa assim, quero bater o martelo e tal. Então, eu nunca bati o martelo, vou adorar fazer isso hoje. Hoje é seu dia! Bater o martelo tá sendo a primeira vez de muita gente, né? Então, esse quadro aqui nosso é para quem você bate o martelo. Bater o martelo é uma coisa boa. Então, você pode bater o martelo para uma pessoa, uma organização, um sentimento, o abstrato, o que você quiser. Sim. Pode bater até para BNT, se você quiser. E depois aqui você pendura, e no caso, a pendurata é uma coisa ruim. Certo. Sentido figurado, óbvio, né? Sim. Você não vão pendurar ninguém, tortura aqui você pode pendurar o Lula, o Bolsonaro, pode pendurar os dois. Pessoal, só não olha, eu não vou pendurar nenhum político, porque eu preciso de mentorado. Então, olha, você pode fazer o L, fazer arma, você quer fazer o TCC comigo? Então, eu tô fazendo isso aí. Tamo junto. Tô orientando, fazendo não, tá? Pelo amor de Deus, eu não faço TCC. Então, Simone, vamos lá. Professora, doutora, rainha do TCC. Opa, pra quem que eu bato o martelo como positivo, né? Isso. Bato o martelo pra você que é corajoso e faz o seu próprio TCC. Que você enfrenta suas angústias, que enfrenta teus medos, que vai, ao invés de procurar o caminho que você a princípio pensa que é mais fácil, você está procurando o caminho mais difícil, você está procurando o caminho da dependência quando você procura o vendedor de TCC. Quando você encara o desafio, com ou sem mentoria, tá? Não estou fazendo nem o marketing da minha mentoria agora, não. Estou falando de você que decidiu até fazer o TCC sozinho. Você se esforçou, você pegou o manual para aprender a ABNT, pode ter, ou não aprendeu nada, mas pelo menos você seguiu aquele automático que o teu manual manda, ainda que você não tenha aprendido, mas você foi lá e fez, você escolheu o seu tema, você foi lá, você apresentou, você pode muito bem ter corrido o risco de tirar um 10, tirou um 6, tranquilo também, mas o importante é que você passou com mérito teu. Então, se você tirou 6 no seu TCC, mas fez sem comprar, ou com mentoria, o que for, eu bato o martelo para ti. Aí... Seu Gostei esforço. Disso, gostei disso. Acho que vou até entrar numa pós-graduação para fazer um TCC. Mete bronca, você vai amar. Para tirar o meu karma. E a pendurada? Cara, eu poderia até falar o seguinte, eu poderia muito bem falar o seguinte, eu vou pendurar uma coisa que não é o esperado. Eu não vou, por incrível que pareça, eu não vou pendurar quem vende o TCC. A pessoa que vende TCC está com necessidade, uma coisa é fato, ninguém está se vendendo sem necessidade, cada um vende o que tem. Eu penduro professor orientador que não orienta o aluno. Isso eu penduro. Ih, vai ter um monte de pendurado, hein? Orientador, na minha época foi todo mundo. Que desampara o aluno, que vê o aluno como burro, que trata mal, humilha o aluno. A gente volta e meia tem notícia de pessoas que entram em depressão, que abandonam a pós-graduação, que abandonam a faculdade por causa do TCC ou então causa um trauma tamanho no aluno, como a gente já ouviu uma notícia de aluno que se suicidou após banca. Então eu penduro o professor metido a besta, eu penduro o professor arrogante que olha o aluno de cima a baixo como se ele fosse um burro, quando na verdade se o seu aluno não está te agradando é porque você não está orientando direito. E para esses alunos vem para quê?
Pra mentoria da rainha. Aê! Caraca, isso é Vai, propaganda e marketing, hein? Mas ó, essa questão de pendurar os professores assim, eu concordo demais, porque a gente vive muito isso, né, no âmbito não só de graduação, de tudo. Às vezes o professor, a gente, na época da faculdade, tinha um professor que a gente falava que ele gostava de andar, não vou falar o nome dele, óbvio, né? Andar nu? Não, andava, não vou falar o nome dele. Ele andava nos corredores da Nossa, faculdade, ele assim, andava andando nu. assim. Parecia que ele andava assim, sou professor, sou professor. Sei. Porque parecia que aquilo dali pra ele era um negócio, e ele não, e era um daqueles exemplos de professores que não passavam conhecimento. Iam pra sala pra dizer os feitos, tudo que ele fez, tudo que ele produziu, o que ele ganhou, o que ele... Enfim. E a matéria que é bom? Nada. Conhecimento que é bom? Nada. Então, assim, essa parte de pendurar isso, eu super concordo e também tô lá pendurando junto com você. Vamos pendurar, vou pendurar o ego acadêmico, fica lá Boa. humilhando as pessoas. Com certeza. O Pendura tá aí pra pendurado. levar o direito às pessoas, as informações com honestidade, Com certeza. intelectual, sem estelionato, Com certeza. falando a verdade aqui de forma bem objetiva. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe nossas redes sociais, vai lá no pessoal da mentoria. @Simone Alvarez TCC no Instagram. Isso, E vai no lá YouTube, no canal do porque YouTube. nossa colega de YouTube também. Simone Alvarez YouTube. Se você vai fazer a prova do ENAD, não deixe de assistir o meu canal do YouTube que vai te ajudar muito. ENAD vem aí. Valeu, rainha. Muito Seguidores obrigado. da Rainha do TCC, Volte se sempre. inscrevam no nosso canal, Pendura Podcast, ative o sininho, deixe seus comentários, dê like nesse vídeo, siga nossas redes sociais, as redes sociais da nossa convidada. Beijo, obrigada, doutora Simone. Eu que agradeço. Vou fazer agora o próximo TCC, você vai me ajudar, tá? Porque agora, pra tirar esse trauma da minha cabeça. Ainda faço um cupom pra vocês. Gente, olha isso, já Ó. tem uns Faça um cupons cupom. de desconto. Tchau, tchau, pessoal.